Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Por favor, abra a sua Bíblia. A primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Nós vamos dos versículos 12 a 17. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do 12 ao 17. Graças a Deus por mais essa manhã, por estarmos juntos. Aqui é muito alto. Eu prefiro ali embaixo. Mas a gente obedece. Vou falar de obediência e submissão. O pastor mandou, eu estou aqui. Que bom saber que você está aí. Graças a Deus. Fico muito feliz quando eu vejo a igreja, uma igreja com sede da palavra, com vontade de aprender, de ouvir, de conversar a respeito das coisas de Deus. É sempre perigoso quando nosso cristianismo, nossa fé é construída sem base na palavra, porque aí ela não tem nenhuma diferença de qualquer outra religião. E eu vou pedir aos irmãos, não sejam religiosos. Amém? Amém. Porque os religiosos são um problema sério no mundo. Todas as guerras que se tem noção no mundo têm fundo religioso. Então a religião serve só para matar. E graças a Deus nós estamos aqui por Cristo. Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Amém? Amém. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Deixa eu falar uma coisa antes, olha para mim. É muito importante o que eu vou dizer. Nós estamos vivendo numa geração toda conectada e isso é uma bênção. Só que ela tem um efeito colateral, que é a gente perder a maravilha de receber uma carta. Você lembra qual foi a última vez que você recebeu uma carta mesmo, pelo correio? Com aquele envelopezinho vermelho, verde e amarelo do lado? Pois é, a gente esqueceu o que é isso. E porque a gente esqueceu o que é isso, fica difícil entender cartas que a Bíblia tem. Essa nova geração quase não sabe o que é uma carta. Fica até estranho, o que é carta que Paulo escreveu? Eles não sabem o que é isso. Nós vivemos numa geração que não lembra disso. É uma geração que acostumou a encurtar até as palavras. Você é só um V e um C. Não é? A gente está encurtando tudo. Então, Paulo vai mostrar para nós cartas. Paulo escrevia cartas. E no tempo dele ainda era muito mais difícil, visto que dava todo um trabalho para escrever. Mas Paulo escrevia. Cartas, por exemplo, que ele escreveu quando estava preso. Imagina o trabalho que dava para escrever uma carta acorrentado a um soldado de elite romano. Não era fácil escrever uma carta. Quando eu estava no seminário teológico aqui no Mangaba, eu tinha um amigo, companheiro de quarto, que a namorada dele mandava carta toda semana. E a carta dela vinha com perfume, marquinha de batom, pingos de lágrimas, uma coisa mexicana assim, mas é novela mexicana. Mas era interessante que toda vez que ele pegava aquela carta, era como segurar um pedaço dela. A carta é pessoal demais. A carta tem sua letra, seu ritmo e seus erros. Nesse mundo que a gente vive, dos tablets e tudo na ponta do dedo, você não tem mais essa proximidade das cartas. Então eu queria que você se imaginasse como um obreiro novo, que assume uma igreja, que está começando um ministério, mas você tem uma referência chamada Paulo. E Paulo se preocupa em escrever cartas, 2 para você. E ele manda uma carta que dava um trabalho imenso, porque o correio da época não era bom como o de hoje. E tinha que enfrentar viagens de navio. Muitas vezes a carta não chegava ao seu destino porque quem estava levando morria no trajeto. E essas cartas chegaram até Timóteo, de Timóteo chegaram até nós. Então nós estamos aqui hoje em pleno século 21, abrindo uma carta do apóstolo Paulo para ler. É bom? Agora você vai dar mais valor ao que a gente vai ler aqui. Olha aí. Primeira carta de Paulo, entregue pelo Correio da Graça para a igreja, comunidade cristã, fruto do Espírito. Amém? Amém. Diz assim, versículo 12: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores,
dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Paulo não suportou e cantou um hino aqui. É isso que me encanta em Paulo. Está escrevendo uma carta e para adorar a Deus. Que a adoração não respeita o horário de culto, ela extravasa no dia. Escrevendo uma carta ele não suporta. E ele resolve cantar a Cristo, Deus imortal. Tem 3 coisas que me chamam a atenção aqui. Uma é Paulo dizer que ele, Deus, Cristo, considerou fiel e colocou ele no ministério. Não é Paulo que diz, pode contar comigo que eu sou fiel. Foi Cristo que considerou ele fiel e botou no ministério. Outra é Paulo dizer, Deus teve uma paciência comigo. Irmão, como eu me enquadro nessa frase? Paulo está dizendo, Deus teve uma paciência comigo. Terceiro, Paulo fala, eu sou o pior dos pecadores. Se você quiser se gloriar em alguma coisa, se glorie na fraqueza. É o que Paulo está dizendo aqui. Eu sou o pior dos pecadores. Está aí um tipo de exaltação que Deus gosta. É quando você bate no peito e mostra as feridas. É quando você assume que é fraco, assume que não consegue sozinho. É quando bate no peito e sabe que é miserável. A Bíblia mostra 2 indivíduos que eles sobem ao templo. Interessante que os 2 sobem na postura completamente oposta. Um é fariseu e ele sobe ao templo se achando o máximo. Ele ora dizendo, te dou graças que eu não sou como esse aí. Ó. O outro é publicano, fica de longe, bate no peito. Aí a Bíblia diz que este, que é o publicano, desceu justificado. O único que fez o movimento correto. Subiu humilde, desceu transformado. Quero falar aqui essa manhã, dentro desse tema autoridade espiritual, sobre obediência e submissão, que são 2 marcas fundamentais, características da autoridade espiritual genuína: obediência e submissão. Irmãos, eu vou ser sincero com os irmãos, nós vivemos num século da desobediência. É difícil hoje para os pais educarem os filhos. Minha mãe, por exemplo, bastava olhar para mim e para o meu irmão que a gente já procurava o primeiro lugar que tinha para sentar. Porque o olhar dela já era terrível, o que vinha depois, misericórdia. Hoje você vê crianças de 4, 5 anos que mandam nos pais no meio da igreja, os pais ficam envergonhados. Porque nós vivemos num tempo de desobediência que já vem do berço. Aí se o indivíduo não obedece o pai e a mãe, vai obedecer o pastor por quê? Nós vivemos num século desse nível, onde já não há mais a autoridade do falar, a autoridade do viver. Um escritor chamado Oswald Chambers, ele disse algo tremendo, escuta isso. O melhor critério para medir uma vida espiritual não são seus êxtases, mas sua obediência. É tremendo isso aqui. O melhor critério para medir a vida espiritual não são os êxtases, mas a obediência. O problema é que a gente mede pelos êxtases. A gente acha que o indivíduo que grita mais, que fala mais língua, que roda mais, é o crente, e às vezes não é. Quem roda demais perde o foco. É ou não? Toma cuidado com gente que anda demais olhando para cima. Quem anda para cima demais cai. Jesus olhou para os discípulos e falou, não é hora de olhar para cima. Se vocês olharem para cima, vocês vão tropeçar. Olha para frente. É hora de olhar para frente, porque olhando para frente, você obedece a ordem de Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não é isso que Jesus disse? Nosso chamado precisa ser olhado do ponto de vista da obediência, acima de qualquer coisa. É obedecer a Deus em tudo. E eu vou falar de dimensões da obediência e da submissão muito sérias aqui hoje. John Harpus, um teólogo extraordinário, disse o seguinte: Deus conclama as pessoas a adorá-lo com a sua obediência. Ao invés disso, elas tentam convencê-lo pela sua religião. É verdade. Deus chama a gente para adorá-lo com obediência, a gente tenta convencer com religião. É mais ou menos assim. Deus quer que a gente seja obediente, fiéis à sua palavra. Mas o que a gente faz? A gente tenta ser obediente dentro de regras. E a gente dizer mais ou menos, porque eu bato cartão na igreja todo dia, eu sou fiel. Porque eu tenho um jeito crente de dizer, o evangeliquez, eu sou fiel. Irmão, me desculpa, eu tenho uma raiva de gente que só fala pelo evangeliquez. Você cumprimenta, oi irmão, tudo bem? Tudo na graça, na glória, no poder, na paz. Relaxa, é só conversa. Não é? Você já viu gente que não
consegue conversar normalmente, tudo ele tem um quê? Assim, teológico, espiritual, profundo. Isso é fuga da vida, irmão. Jesus chamou a gente para viver. E na vida normal você brinca, você ri, você conta piada. Ou não, ou você não é normal, já divinizou, já está subindo para o céu, a gente não viu ainda. Eu gosto de gente normal, gente comum. Gente que erra, gente que tosse, gente que arrota. Você já arrotou? Não desvia não, mas eu gosto de gente comum. Gente simples. Sabe, gente que não precisa de caras e bocas, não precisa de uma série de coisas. Não precisa ficar todo dia falando em línguas. Até porque dentro de uma língua estranha, às vezes cabe um esquisito. Deus chamou a gente para ser diferente, não para ser estranho. Glória a Deus. Qual que é o nosso chamado? Uma obediência a Deus que nos leve para a vida. É na vida que a gente faz diferença. Sabe o que é isso? Indivíduos que entendem de uma vez por todas que, estando vivos, Deus está agindo através deles. Olha o que Jesus faz na oração dele em João 17. Depois da sua casa você lê o capítulo 17 de João. Jesus faz uma oração, e nessa oração sacerdotal tremenda dele, ele olha para os discípulos e fala assim: Pai, não quero que os tires do mundo. Que frase! Mas que os guardes do mal. Se tinha alguém que tinha tudo para dizer: Pai, tira esse povo do mundo já, eu não quero perder nenhum deles, era Jesus. Mas Jesus diz: não tira eles do mundo não, pai. Deixa eles aí. Tira-os, livra-os do mal e manda. Jesus quer que você seja uma bênção na rua da sua casa. Porque não adianta ser fogo puro na igreja, uma tragédia do lado. Não adianta cair no espírito na igreja e meditar para a esposa em casa. Existe lei Maria da Penha. Prenda-se infeliz, irmão. A igreja é feita para a gente compreender que aqui nós somos preparados para viver. É a vida que faz diferença. A igreja em muitos lugares tem se tornado um presídio espiritual. O indivíduo vem para cá e aqui dentro ele fica encarcerado na fé. Chega lá fora e não se reconhece. É por isso que tem gente que o sonho dele era morar na igreja. Porque na igreja o indivíduo funciona como gente. Lá fora vira um monstro. Você já viu aquela famosa piadinha de crente? Da irmã que fala para o pastor que deveria morar em casa, na igreja, porque na igreja o marido dela é uma bênção? Já viu isso? É porque vivemos ainda num estado de contradição entre aquilo que a gente prega no púlpito e aquilo que a gente vive lá fora. O discurso que a igreja fala de amor é maravilhoso, mas a prática é terrível. Por quê? Porque ainda vivemos uma diferença, não acreditamos que essa palavra vira carne, encarnar. É isso que carecemos aqui hoje. Ninguém tem autoridade espiritual se ele não vive o que ele prega. Sabe qual é o sucesso do pregador no púlpito? Viver. Se ele não tem vida espiritual aqui, tudo que ele fizer aqui vai ser apenas um produto, uma organização de marketing. É gente que faz todo um movimento e tudo certinho. Você já viu um pregador que parece um robôzinho, que faz tudo certinho? Se você for visitar ele numa outra igreja, ele pega igualzinho, até a hora de tossir. Fala: meu Deus, é muita memória para fazer isso tudo certinho. É coisa que você dá corda no irmão, ele funciona. Playmobil celestial. O que a gente precisa aqui hoje? De uma simplicidade da fé. Sejam simples. Porque a coisa mais simples que Deus pede é que obedeçam a sua palavra. Quando a gente obedece a sua palavra, a gente aprende a viver. Amém? Não fica assustado não, que vai piorar, tá? Agora escuta uma coisa. É perfeitamente possível a gente ser obediente sem ser submisso. É estranho isso. Por exemplo, o irmão do filho pródigo é um retrato perfeito disso aqui. Uma obediência sem amor, é uma obediência enferma. Obedece porque tem que obedecer. Pior ainda. Você já viu gente que fala: não, obedece que é um jeito. Sabe qual foi a frase mais ouvida pelos carrascos nazistas quando eles foram julgados? Eu só estava cumprindo ordens. Quem só cumpre ordens mata. Quem só cumpre ordens obedece. Só obedece. Tem um pastor chamado Jorge Barro, muito bom. E ele lançou um livro uns tempos atrás pela editora Descoberta, lá de Londrina, no Paraná. O livro chama Pastores Livres, libertando os pastores dos cativeiros ministeriais. É um livro espetacular, eu conheço ele, é meu amigo, sei de onde vem, conheço o homem que escreveu o livro. E eu conversando com ele, porque o livro é muito forte. Uma das frases que ele colocou lá é terrível. Ele colocou uma das frases da abertura do livro: o pastor que só vive para a religião também mata por ela. Imagina. Sabe o que é isso? Talibã gospel. Sabe o que é isso? Gente que não suporta o diferente, que tem que parecer comigo o tempo todo. Igreja que é uma espécie de espiritualidade em série. Você conhece um, conhece todos. Soldadinho de chumbo da fé, feitos à máquina.
E a igreja não é isso. A igreja não é um projeto onde cada um parece com um clubinho de crente. Não existe crente por lote. Crente é por transformação no relacionamento com Deus a partir da obediência. É perfeitamente possível ser obediente sem ser submisso. O irmão do filho pródigo tem uma coisa interessante. Ele é um indivíduo que está em casa, mas não consegue viver em comunhão com a família. Quando o irmão dele volta, ele revela as piores faces dele. Ele chega para o pai e diz: esse teu filho aí já não é mais meu irmão, é teu filho. Esse teu filho aí que veio de fora, gastou tudo que tinha com as prostitutas. E a Bíblia não diz que ele gastou com prostitutas. Diz que ele gastou vivendo irresponsavelmente. Playboy, gastou dinheiro que não conseguiu juntar. Não foi ele quem juntou, recebeu do pai e gastou. Aí o irmão vem e já fala: pai, esse cara aí gastou com prostituta. Sabe o que é isso aí? É psicologia, desejo sublimado. O sonho dele era conhecer uma prostituta, nunca teve coragem. O irmão saiu, ele botou os pecados dele na conta do irmão. É aquele irmão que passa na rua, vê você tomando a tubaína e fala: cerveja. Aí chega para o pastor e fala: na escola, eu vi. O sonho dele era tomar, ele sai salivando. É cruel. Sabe por quê? Olha para mim. É preciso um monstro para reconhecer o outro. É sério isso. Por isso que toda vez que você encontrar na igreja aqueles irmãos que conhecem os defeitos de todo mundo, 007 da igreja, ele sabe o defeito de todo mundo, fique esperto com ele. Porque ele está projetando o que vê nos próprios olhos. A Bíblia diz que se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Tudo passa pela janela do olhar. É muito sério isso. Por isso que antes de qualquer coisa ninguém consegue ser obediente a Deus, ter uma autoridade espiritual, se não fizer uma aliança com os olhos. Começa pelo olhar, porque quando os meus olhos são curados, eu foco a graça, eu olho para Cristo e eu faço como Paulo. Eu sou o pior dos pecadores. Eu tenho um espelho diante de mim e esse espelho me faz lembrar a minha miséria, porque lembrando a minha miséria, lembro da graça de Deus, que apesar de mim me alcançou. É o que Paulo vai falar: apesar de mim, o pior dos pecadores, a graça me alcançou. Irmãos, como é complicado a gente viver uma espiritualidade, ter uma fé, estar no ministério e não compreender a graça de Deus. A graça é o escândalo de Deus. Ela põe na igreja as pessoas que a gente não suporta, pessoas que a gente não gosta. Ela vai trabalhar na direção de gente que a gente não nota. A graça de Deus vai fazer com que a gente perceba o quanto a gente é miserável, quanto a gente é fraco, complicado. A graça de Deus abre os piores leques da nossa vida, e não é para destruir a gente, muito pelo contrário, é para sarar, porque só quando a gente sente a dor lá dentro é que vai buscar o remédio. E essa manhã aqui é uma manhã de cura. A gente sai daqui tocado pelo Espírito de Deus, curados para obedecer a Deus e tudo aquilo que Ele faz. Amém? Tem uma brincadeira semântica da língua portuguesa entre os missionários portugueses da África, que eles dizem que a partir do momento que você entra para a fé cristã e é um obreiro, o seu abecedário também vai mudar. Muda tudo. Muda a sua roupa, a sua postura, seu olhar, até a sua gramática. Eles dizem que o abecedário de um obreiro já não é mais A, B, C, D. É obedecer. É quando você obedece que Deus está em você e seu ministério flui. Entende? É a gramática da fé. Você aprende que até as coisas vão mudar. Por exemplo, não é mais eu, somos nós. Tudo muda. Não é mais para mim, é para a gente. Tem a ver com o movimento de fé. A linguagem muda, porque mudando a linguagem também muda a postura. E mudando a postura a gente muda quem a gente conversa, convive. É uma convivência sagrada, sadia, entendendo o outro, respeitando as pessoas. Sabe o que é estranho? O nosso movimento de igreja, esse jeito de ser igreja nosso, ele por si só afasta as pessoas. Tanto que a gente fica meio com receio de sentar nas primeiras cadeiras. A sensação que a gente tem é que as primeiras cadeiras são dos especiais, que os cultos imensos, tem igreja que o culto ocupa 30% do espaço do templo. É um perigo. E você tem assim, mais gente em cima do culto do que na igreja. Muito cacique, pouco índio. É bom quando a gente tem a liberdade total de poder estar diante de Deus sem as amarras, sem as crises da religião, sem os adereços da religião. Tomara que você entenda o que eu estou dizendo aqui essa manhã. Para você sair daqui com outra postura diante de Deus. Não existe autoridade espiritual se ela primeiro não começa na obediência, porque obediência é traço do caráter. É no caráter que Deus trabalha, é no caráter que Ele forma seus homens e suas mulheres. Sabe o que é submissão? Entrega. Submissão é entrega. E nós carecemos e muito de obreiros da entrega.
Os pregadores puritanos costumavam dizer que aquele que se entrega a Deus nunca será abandonado por Ele. É tremendo isso. Eles diziam: se você se colocar nos braços de Jesus, pode ter certeza que nunca cairá. Está nos braços dele. Eles diziam: olhe para a fonte, só de olhar já dá sede e vontade de mergulhar. Sabe qual é a tragédia de muito obreiro hoje? Ele não tem uma relação com Deus. E por não ter uma relação com Deus, eles não conseguem obedecer e se submeter a Ele. Submissão, ele está embaixo do senhorio de Cristo. Vocês notaram como é que Paulo abre esse texto que nós lemos? Ele diz assim: eu dou graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E Senhor aqui é um termo muito forte no grego. Ele é imperador, é o meu soberano. Ele manda em mim, Ele está acima de mim. Eu não tenho nem como olhar para Ele, porque Ele está acima de mim e de tudo que existe ao redor. Parece estranho ter que dizer isso para crente, mas nós vivemos numa geração onde Cristo está se tornando artigo de luxo em algumas igrejas. É o Cristo genérico, o Jesus que pode ou não surgir, porque vivemos numa geração e numa igreja que abandona a centralidade de Cristo. Ela tem o pastorcentrismo e não o cristocentrismo. É um perigo isso. Igrejas centradas apenas no líder e não em Cristo. Pior ainda, é quando Cristo passa a ser só um evento, um artigo ou não do culto, ele pode ou não chegar. É por isso que a gente vive no Brasil, por exemplo, a revista Forbes fez uma pesquisa uns tempos atrás, em 99, se não me engano, não, em 2005 a pesquisa, e a pesquisa da Forbes revelou que Cristo, Jesus Cristo, estava naquela época em quinto lugar na preferência nacional do brasileiro. Imagina, Angelina Jolie, Lula, Bill Gates, Silvio Santos, depois Jesus. Isso porque a gente disse que o Brasil é do Senhor Jesus, mas se não fosse. Sabe por quê? Porque enquanto Jesus for uma corrente no Facebook, uma frase no Twitter, um cadeadozinho na sua mochila, um adesivo no seu carro, mas não for nada na sua casa, no seu caráter, você é idólatra. Cristo é muito mais do que um ídolo, é Senhor dos senhores, Rei dos reis, entronizado, dono da igreja, da sua vida e de tudo que você é. Se Cristo não for o centro, não for o dono, você está morto. É muito importante entender isso. Eu quero mostrar aos irmãos algumas dimensões da obediência e da submissão para ficar mais claro. Primeiro, a dimensão familiar. Guarda isso aqui, ó. Obedientes e submissos como filhos de Deus. É importante demais entender isso. Tanto que essas palavras, obediência e submissão, são palavras usadas na sua vasta maioria na Bíblia, nos âmbitos da família. Isso aqui é importantíssimo dizer isso aos irmãos. Não existe autoridade ministerial quando o lar está rachado. Não existe autoridade ministerial quando o marido é uma bênção na igreja, mas só pela graça para suportá-lo como marido e como pai. Eu tive numa grande convenção esses dias, eu falei lá para as esposas dos pastores, peguei para os pastores, depois para as esposas, eu falei: sabe o que vocês, mulheres, não podem falar lá na convenção? Eles não deixam. Aí eles fazem um culto separado das mulheres, que é para vocês acharem que está tudo em paz. É porque eles sabem que quando as mulheres abrem a boca para falar, tem que acabar a convenção, porque muitas mulheres vão dizer as mentiras que seus maridos são. Não adianta, não tem. Não existe um jeito de ter uma autoridade espiritual se o lar está quebrado. Isso é fundamental. Se você fizer qualquer coisa na obra de Deus e queira fazer com vontade, com graça, a primeira coisa que precisa fazer é reconciliar o coração com a esposa. Eu estava lendo a história de um evangelista que ia fazer uma grande cruzada nos Estados Unidos, estava tudo pronto já para a cruzada, faltando uma semana ali para a cruzada, ele brigou feio com a esposa, mas nem se preocupou com ela, se machucou ela ou não. O importante dele, a preocupação dele era cruzada à noite. Vou fazer a cruzada, vou brincar e tal. E aí, faltando alguns dias para a cruzada, ele vai orar. E no que ele está orando, Deus fala terrivelmente ao coração dele. Ele fala: Deus, me ajuda, porque essa cruzada é para a tua obra, estou trabalhando com a tua noiva. E Jesus fala bem forte no coração dele: como que eu vou deixar você cuidar da minha noiva se você não cuida da sua esposa? O que temos de esposas feridas, de esposos destruídos. Porque, irmão, não tem coisa pior no mundo do que casar com Jezabel. Mulher mandona, complicada, que arrebenta tudo, é um perigo. Sabe por que eu estou aqui hoje podendo ministrar para vocês tudo isso? Porque eu tenho uma esposa. Ela não é a mulher que me colocou no mundo, mas é a mulher que me colocou de pé. Glória a Deus. Glória a Deus.
Eu tenho esse texto. Porque enquanto está aqui ministrando, conversando, viajando, todo mundo quer. Só que ela me quis quando ninguém queria. Quando nós casamos, eu não tinha literalmente nem R$1 no bolso. Ela que pagou tudo. Pensa no investimento que essa mulher doida fez. Sem nada, absolutamente nada. E lendo desesperadamente o dia inteiro. E sabe o que o povo dizia? Casou com vagabundo, esse cara não quer trabalhar não. É difícil. Casados com sucesso casam com a ilusão. Porque casamento não muda ninguém, só tira a máscara. Se o obreiro não tem uma família exemplar, uma família abençoada, sabe o que vai acontecer? Nunca terá autoridade espiritual. Nunca. E quando eu falo de uma família abençoada, não estou falando de família perfeita, porque isso não existe. Não existe casamento perfeito. Existe casamento feliz. Você vai ter problema, vai ter guerra, vai ter crise. Se você não tem, eu vou morar com você. Porque família é um problema sério, todo mundo tem. A de Jesus tinha isso. A Bíblia diz que seus irmãos não acreditavam nele. Imagina ele entrar em casa e os irmãos ficassem, esse cara é doido. Aquele olhazinho de canto de olho de soslai, sabe? Esse nosso irmão é pirado. Imagina. Sabe o que a Bíblia mais mostra? Família destruída. Tem um monte. Esses dias eu estava numa igreja, foi até engraçado, um amigo meu que ia pregar lá e começou a falar sobre a família do Chaves, do seriado do SBT, e ele falando que toda a base da construção dele era em cima daquilo. Eu falei, não faz isso não. Sabe por quê? Porque isso não é um privilégio do Chaves, não, é um privilégio da Bíblia. Até hoje ninguém sabe onde foi parar a mãe de Davi, ninguém conhece a mãe do filho pródigo. A Ciro Fenícia é uma mulher desesperada, a filha endemoniada e um pai ausente. A Bíblia também é assim, é feita de famílias quebradas, de pais que desaparecem, de mãe que some. A Bíblia é feita disso. Davi, o grande Davi de Deus, não soube ser pai, destruiu a família inteira. Os filhos de Samuel não andavam nos seus caminhos. Os filhos de Eli, profundamente desviados. A Bíblia é feita de famílias como as nossas. Sabe por quê? Porque é o mesmo Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Trabalha nos mesmos ambientes, nas mesmas casas, curando os mesmos problemas pela mesma palavra. Não fica procurando família perfeita porque não tem. Sabe o que o obreiro tem que ter? O pastor, o ministro, o líder tem que ter o respeito pela sua família, pelos filhos, pela esposa. Porque senão ele não consegue ter obediência e submissão em mais nada. Porque dentro de casa, laboratório ideal do caráter, ele falha. É muito sério isso. É como um marido que um dia, porque tem marido que é um barato, né? Ele fica o tempo todo, ele ouve uma mensagem dessa aqui, ele acha que vai mudar agora. E você não muda agora, você muda devagar. Até porque quem acha que muda de uma hora para outra assusta todo mundo, não é? O marido chegou em casa e ficou pensando, realmente eu não tenho sido um bom marido para minha esposa. Então ele resolveu chegar mais cedo, comprou flores, ajudou ela a colocar o jantar, comeu, brincou enquanto comia à mesa com a família, coisa que era raro. Ainda se propôs a lavar a louça para ela, guardou. Quando ele voltou para a sala, ela estava chorando desesperada. Falou, o que foi? Você está tão bêbado que não sabe nem o que está fazendo. Tem um monte. Sabe por quê? Porque a gente acha que mudança é no estalar dos dedos e não é não, mudança dá trabalho. Quando você vai mudar, sabe o que você descobre? Um monte de tralha que você não sei por que guarda. Já notou isso? Só acha no dia da mudança. Você vai mudar, você acha aqueles capa de CD sem o CD, cadeado guardado, fechado sem a chave. Pra quê? Fica guardado, não é? É tanto lixo guardado que ele vira luxo, aquilo que se esconde. Lixos, luxos. Só acha quando vai mudar. Por isso que a Bíblia manda a gente todo dia dar uma vasculhada na casa, arrastar os móveis e procurar a dracma perdida. Mudança exige tempo, exige planejamento. Se você quer mudar, não vai mudar hoje. Você vai mudar no tempo, no processo. Mais do que isso, permitindo que o Espírito Santo seja o agente da mudança, que ele vai trabalhando no interior, para que o que vai se formar seja verdadeiro diante de Deus e não um produto feito para a igreja. Sabe qual é a figura perfeita que Jesus usa para Deus? Pai. Sem a imagem do Pai nós não conheceríamos o Deus de Jesus. E é extraordinário isso, porque Jesus faz uma correção da teologia
Os irmãos terem uma ideia, quando Moisés vai conversar com Deus no monte, existe todo vamos dizer, uma tensão, quase um terror. A Bíblia vai dizer assim que tinha a montanha, a nuvem, Deus da montanha, raios e trovões, e o povo assustado, porque isso gera medo mesmo. Todo o poder gera medo, até o de Deus. Por isso que Deus conquistou o povo não pelo poder, mas pela simplicidade de Cristo. Porque poder gera medo, não gera amor. E está lá Deus da montanha, aquela coisa toda, e Deus ainda avisa. Se não bastasse tudo isso, Deus ainda avisa: quem tocar na montanha morrerá. E ninguém nem se atreve a chegar, só Moisés que vai e conversa com Deus. Aí quando vem Jesus, na qualidade do novo Moisés, que vai dar a sua lei ao povo, que é o sermão da montanha, sabe o que ele faz? Leva o povo todinho para o monte. No sermão de Moisés não podia nem chegar, no de Jesus pode subir. Aí sobe todo mundo no monte, Jesus começa a pregar, entrega toda a sua lei. Sabe qual é o nosso problema? Ainda hoje, ainda gostamos mais do Deus de Moisés do que do Pai de Jesus. A gente ainda gosta daquela religião forte, cheia de regras, do não pode, do proibido, porque a gente tem medo da religião da leveza, da graça, da alegria, da igreja que são espíritos de gravidade, só cai, não consegue ter leveza, mas a graça de Deus é o contrário. Quando ela entra no coração, sou livre, e uma vez livre eu posso adorar a Deus feliz, ter um sorriso na cara. Glória a Deus, glória a Deus. A igreja, se Deus é visto como uma realidade familiar pai, a igreja também é vista como uma realidade familiar noiva. A noiva de Cristo tem tudo a ver com família, porque não dá para ser obediente, submisso, se eu não tiver uma relação de círculo familiar. É isso que eu quero que você entenda aqui hoje. Está dando para entender? Amém. Que nós somos uma família de Deus. Tem um escritor que diz uma coisa que eu gosto muito. Ele diz assim, ó: Deus sabe que as nossas famílias dão problema. Deus sabe que na nossa família nem sempre o nosso pai é como a gente queria, ou a nossa mãe como a gente queria. Eu, por exemplo, fui criado sem pai. Deus sabe que a gente tem irmãos complicados, que a nossa família tem problemas. O que Deus faz? Cria uma segunda família para nós e chama de igreja. Aqui você vai encontrar outros pais, outras mães, outros irmãos que vão te abençoar e vão fazer você permanecer firme. Tem outra família para você aqui. É interessante isso. A gente encontra pessoas que vão nos ajudar, que vão caminhar com a gente, vão inundar o nosso coração de graça. O que significa também, por outro ano, que toda vez que eu chego na igreja e destruo alguém, eu sou anti-família, anti-Deus. Por que o diabo odeia a família? Primeiro, que o diabo não é pai, Deus é pai. O diabo não tem irmãos, ele é sozinho, é solitário, bicho solto. A igreja não, a igreja é feita de gente. Tanto que quando Jesus vai começar seu ministério, a primeira coisa que ele faz: cerca-se de iguais, chama homens para andar com ele. Deus não é da solidão, é da solidariedade. Quando você entra na solidão do outro, ela transforma em graça, em vida. Eu queria que essa manhã você agradecesse a Deus se você tem círculos familiares, se você tem outros irmãos, outras irmãs, outros pais, outras mães, pessoas que oram por você, que sabem da sua vida, que conhecem você. Eu vou dizer uma coisa aqui, tocado pelo Espírito Santo: façam desta igreja um ambiente de reconstrução de lares. Façam com que as pessoas entrem aqui e se sintam à vontade. Não tem nada mais terrível do que chegar numa igreja e se sentir intruso. Você já viu, gente? Você chega na porta, fica com medo do irmão, não quase não te olha. Você fica meio sem graça até de sentar, porque vai que você senta, o irmão chega do lado e sai nem querendo estudar, é meu. Porque tem crente que acha que existe o uso do campeão da fé. Eu estou aqui há 30 anos, esse negócio é meu. Não. Como é bom quando a igreja é um ambiente de reconstrução, de parceria. Você chega, recebe, é recebido, o Espírito Santo te abraça, está todo mundo junto, caminhando para a graça, família de Deus. Quer ver uma coisa? Você quer ver? Se você chegar hoje e for convidado para uma festa, por exemplo, hoje à noite tem uma festa. Aí você vai na festa, quando você entra na festa, não conhece ninguém. Como é que você se sente? É ruim, não? Fica meio deslocado, e principalmente aí vai depender muito da sua personalidade. Se você faz amizade rápida, vai. Se não, é complicadíssimo. A festa não significa festa para você, porque você não está em festa. Você é intruso no ambiente. Você fica olhando, sem graça, comendo salgadinho aqui, sabiado, cara de comida. Aí, digamos assim, que no meio da festa você dá uma olhada no canto e vê um parente seu, da sua família, um primo. Muda na hora a festa, não muda? A não ser que você seja daquele que tem problema com todo mundo, que aí você vai embora. Mas se você é daquele que tem comunhão, conhece os irmãos,
irmãos e tal, já vai nele, ele já te abraça, já te apresenta os amigos, você está inserido na festa, a festa muda, é isso ou não é? O que o mundo é hoje? Uma festa armada. E Deus não pode entrar nessa festa porque ele é intruso da festa do mundo. Só que quando Deus dá uma olhadinha no meio da festa, encontra a gente, família dele, aí ele entra. E quando ele entra, a festa muda. Porque quando Jesus entra, a água vira vinho. Quando Jesus entra, o casamento tem vida. Quando Jesus entra, tem festa. Porque a família dele está lá. Eu e você somos família de Deus no mundo. E nós somos chamados para trazer Deus para a festa. E fazer com que o mundo seja diferente. Porque nós estamos aqui. Família de Deus. Não é à toa que o primeiro milagre que Jesus opera é no casamento. É transforma água em vinho, faz a coisa funcionar. Jesus está num casamento, em paz, tranquilo. Quanta gente hoje perde essa alegria por causa disso? Não entendeu ainda que a autoridade espiritual genuína trabalha nesse ângulo de obediência, submissão dentro de um círculo familiar. Então ele compreende que ele está na igreja porque o Espírito trabalha nele. E olha para mim aqui, ó. O pecado não te tira da família de Deus. O que ele faz é machucar o relacionamento. Por isso eu preciso confessar, deixar para alcançar misericórdia e voltar para a mesa. É muito sério isso. Tem gente, por incrível que pareça, tem gente que o sonho dele é fazer com que a igreja seja a cara dele, a síndrome do Criador, a minha imagem e semelhança. Tem que ser do meu jeito, do meu estilo. Você já viu aqueles crentes enjoados que nenhum culto presta? Ninguém canta bem, ninguém ministra bem, o pastor não prega nada, os irmãos não cantam nada. É ruim ou não é? E pior, porque ele paga dízimo, ele confunde dízimo com imposto. Você fala que eu pago dízimo aqui, eu tenho que estacionar o carro lá na vaga. Ele acha que é imposto. Irmãos, se nós estivermos aqui e não entendermos que isso aqui é a família de Deus, estamos no lugar errado. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Por que nós nos chamamos de irmãos? Porque reconhecemos no outro a mesma fé, a mesma identidade, o DNA da graça. Nos chamamos de irmãos porque vamos para o mesmo céu, filhos do mesmo Pai, debaixo da mesma graça. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo, uma só esperança, um só amor, um só céu, uma só palavra, uma só família, de um só Pai que é Deus. Você está aqui hoje porque é irmão. A gente esqueceu tanto disso que a gente inventou coreografia de crente. Vira para o irmão e fala para ele que ele é uma bênção para você. Aí a gente criou um movimento chamado Movimento do Fingimento Cristão. É tão bonitinho. Eu falo assim, vira para o seu irmão e fala uma coisa. Você já notou que você vira e só dá um sorrisinho amarelo? E ele te responde com um sorrisinho mais ou menos? Você fala metade da frase, ele também finge que ouviu. Aí tipo assim, eu finjo que falei, você finge que ouviu. E a gente vira para o irmão e finge que falou o que ele pediu. E eu finjo que vocês também falaram. E aí a gente passa para o ponto seguinte. Todo mundo fingindo, não é legal? Às vezes a gente faz umas mentiras tão bonitas. É porque é gostoso fingir. Irmão, se pecar fosse ruim, ninguém pecava. É bom pecar. O problema é o que vem depois. Por isso que nós precisamos de família. Porque na família de Deus a gente tem lugar e espaço até para errar. Porque quando a gente erra aqui, o Espírito da pedagogia divina age. E a gente aprende a corrigir o caráter para permanecer fiel a Deus. É o que Paulo está dizendo. Apesar de mim, o pior dos pecadores, a graça ainda chama, a graça ainda investe, a graça ainda acredita. Deu para entender até aqui? Segunda dimensão é a dimensão sacrificial. Obedientes e submissos naquilo que dói. E isso aqui é muito sério. Obedientes e submissos naquilo que dói. Porque é fácil ser obediente, submisso, abençoado, quando tudo é bom. Quando a igreja é grande, quando o movimento é tremendo, quando todo mundo é uma bênção. Sabe aquela vontade que a gente tem da igreja de ser perfeito? Todo mundo funciona, tudo na paz. E o Jimmy Peterson escreveu que a igreja não é um salão parisiense que você entra, é recebido por assistentes maravilhosos, sorrindo para você, tirando fotos e te mostrando as mais belas artes do mundo. Ele disse: a igreja é mais ou menos como a sala da sua casa, num dia qualquer da vida que você não espera visita e a visita bate na porta. Você abre, olha para ela e diz a única frase que não deveria dizer. Não repara não. Aí que ele repara. Não. A igreja é mais ou menos isso. Não é um salão parisiense, é a sala da minha casa. A igreja é um ambiente complicado. Aqui é lugar de bagunça, de crise. Tem um hino que eles cantam nos Estados Unidos que diz: viver com os santos lá no céu, ó que glória! Viver com os santos aqui na terra, aí já é outra história. Santos da crise, santos da bagunça. Nós vivemos numa igreja assim, que nem todo mundo funciona. Se você congregar 6 meses em qualquer igreja
face da terra, sabe o que você vai descobrir? Instrumentos que não funcionam, obreiros que dão problema, uma rede interminável de fofocas. Sejam bem-vindos a Nínive, a igreja onde Deus age. E sabe o que é mais incrível? Deus está nela. Glória a Deus. Se a gente acha que a nossa igreja hoje é um problema, é que a gente dificilmente andou lendo a Bíblia nos últimos anos. Porque a Bíblia tem umas igrejas, os historiadores dizem que Paulo era careca provavelmente por causa dos problemas de Corinto. Uma igreja tão problemática, ele escreveu cerca de 4 cartas para elas. 2 chegaram até nós e 2 se perderam na história. Igrejas da crise, igrejas problemáticas, difíceis. Por exemplo, sabe o que mais me encanta no Apocalipse? Não é aquele monte de coisa que o povo vê. O que mais me encanta são os primeiros capítulos, quando aparecem 7 igrejas problemáticas como as nossas, cheias de crise, cheias de problemas. Mas aí vem Deus, Cristo ressurreto, tremendo, e anda por elas. Se até Jesus andou por igrejas complicadas, por que nós queremos aperfeiçoar a nossa a ponto dela ser perfeita? São nas igrejas frágeis que a gente encontra Jesus. São igrejas problemáticas que a gente encontra Jesus. São igrejas em crise que a gente encontra Jesus. Por quê? Porque nós somos obedientes e submissos naquilo que machuca. Quer ver uma coisa? A igreja da atualidade, ela está infectada pelo vírus do triunfalismo. E isso é terrível, porque isso faz com que ela só obedeça dentro das lógicas de vantagem. É aquela coisa assim: Senhor, eu até te obedeço desde que eu vou ganhar alguma coisa aí na frente. Já viu aqueles irmãos que falam: Senhor, o pastor fala, irmão, o irmão poderia pregar na terça-feira, mas o que eu vou ganhar com isso? Você poderia fazer um movimento, o que eu vou ganhar com isso? Aí junta, por exemplo, um grupo de casais e fala assim: vamos fazer um movimento com os casais, o que eu vou ganhar com isso? Você já viu? É um perigo. Às vezes a gente não usa essa frase: o que eu vou ganhar com isso? A gente usa outra: o que eu vou perder? As lógicas são as mesmas, lógicas de vantagens. Nós vivemos numa igreja do triunfalismo. A todo momento você vai vencer, vitória, vitória, vitória. É tanta vitória que eu fico pensando como a gente vai colocar todo mundo no pódio. Porque no pódio só cabe um, não é? Vocês já notaram isso? Tem o 1, o 2 e o 3. Irmão, você ser o segundo é a pior coisa que existe, que se compara com o primeiro e perde. É melhor você ser o terceiro do que o segundo, porque o terceiro olha para trás e fala: bem, o pessoal todo aí. Já o segundo olha para cima e vê o primeiro e fala: ih. Olha para mim aqui, ó. Toda vitória é solitariamente chata, e toda derrota é solidariamente amarga. Eu prefiro ter amigos solidários, amargos, do que ser um solitário chato que venceu. É muito sério isso. Quando você vencer, vai estar no pior dia da sua vida, porque quando você olha ao redor, você é o único em cima de um pódio e todo mundo olhando para você. Esse é o dia que você precisa de Jesus. É muito sério isso. Nós vivemos numa igreja que é do triunfalismo. A todo momento você pode, você vai, você consegue, você é o cara. O céu sem você não vai ter graça. Isso é um perigo, porque com Jesus é o contrário. A proposta que Jesus fez para os discípulos é muito honesta. Primeiro ele fala assim: ó, eu vou rogar ao Pai. Olha o que a Bíblia diz, que Jesus, olhando para os discípulos, percebeu que eles se sentiam órfãos. Olha a frase: filhos sem pai. Então o que ele fez? Ao invés de ele falar assim: ó, fica tranquilo, vocês vão vencer, vocês são os caras, eu amo vocês, meu sangue tem poder, né? Jesus não diz isso não. Jesus faz é piorar a situação. Jesus olha para eles e fala assim: ó, eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai enviar um consolador. Piorou, irmão. Consolo não é para quem venceu, é para quem perdeu, né? Você consola a noiva no dia da festa? Olha o que Jesus está dizendo. Vocês acham que está doendo? Vai doer mais ainda. Tanto que vai vir consolo do céu, porque o da terra não dá. Preparem-se para perdas. Foi a chamada mais honesta que alguém já fez. E ainda vai mais longe. No mundo vocês vão ter aflições. Sabe o que é aflição? A palavra aflição vem da linguagem da Idade Média, quando tinha uma técnica de tortura que se deitava num indivíduo e colocava umas tábuas em cima e pedras pesadíssimas, e ele ia sendo oprimido até ficar aflito. No mundo vocês vão ter aflições, peso sobre peso, crise sobre crise, porém glória sobre glória. Sabe por quê? Porque para Jesus existe uma lógica: cruz, depois túmulo, depois ressurreição. Essa é a lógica de Jesus. É a sequência do Salmo 23, Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Cruz. Salmo 23, o sossego, o descanso do pastor. Túmulo. 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, glória. Domingo da ressurreição, sexta da crise, sábado do descanso, domingo da glória.
Não dá para chegar no céu logo pelos elevadores da igreja. Tem que subir escada. Tem que trabalhar pela glória. Tem que dar tempo para ser trabalhado pelo Espírito Santo. Deus está procurando por homens e mulheres que se considerem sacrificáveis na batalha da fé. É gente que ofereça a vida no altar, ainda que seja para perder. Sabe qual é o primeiro chamado da igreja? Aprender a morrer. É você chegar aqui e entender que daqui para frente a sua vida é outra. Eu estava procurando na Bíblia uma imagem para o verdadeiro quebrantamento e achei um. Todo mundo aqui conhece a história da mulher do fluxo de sangue, sim ou não? Aquela mulher tem uma coisa que me chama a atenção nela. Quando ela entra lá no meio da multidão, o que já era proibido pela lei, visto ela estar sangrando, ela está assumindo que pode morrer a qualquer momento. Porque onde tem Jesus tem fariseu. Aquela mulher tinha motivos de sobra para morrer. Primeiro, a mulher impura. Segundo, ela toca num rapaz solteiro, em público, cheio de fariseu do lado. Imagina, podia morrer na hora. Sabe o que é incrível daquele texto? Quando Jesus diz assim, alguém me tocou, aí os discípulos param. E os discípulos, por incrível que pareça, estão sempre na contramão de Jesus, sempre. Jesus fala, alguém me tocou. Aí os discípulos, mas mestre, a multidão te oprime, o Senhor vem perguntar quem me tocou. Jesus não perguntou alguém me oprimiu. Ele disse, alguém me tocou, é diferente. Porque multidão só oprime. E no meio da multidão que oprime, tem os oprimidos. E os oprimidos tocam. E só Jesus distingue toque de opressão. Jesus sabe quem na igreja é fã e quem é servo. Ele sabe quem é multidão e quem é necessitado. Jesus sabe quem vem aqui só para tocar nele e para sair curado. E quem vem aqui só para participar do movimento. Jesus, alguém me tocou, na hora a mulher pensa, agora eu estou morta. É isso que ela pensa. Olha para mim aqui, ó. Ela não saiu pulando, glorificando, ela disse, Senhor, fui eu. Não. Se ela pudesse, ela abriu o chão e entrava dentro. Ela falou, agora eu morri. Alguém viu, sabe, me conhece, falou para ele. Se ele parou e falou, agora eu estou morto. No que ela se apresenta perante ele, a Bíblia diz, tremendo de medo. Porque ela sabe que vai morrer. Esse é o grande segredo da fé. Olha para mim. É você chegar diante de Jesus com uma única certeza. Se eu sair vivo, é porque ele fez algum milagre. O grande milagre do texto não é Jesus curar do sangue. Isso para ele é tão fácil que quando ela toca, ele já é curado. O grande milagre do texto é ela voltar para casa de cabeça erguida, sem precisar se esgueirar pela multidão. Ela volta para casa feliz, porque diante de Jesus você sabe que chega, não sabe se sai. E se sair, sai outra pessoa, tocada, transformado por Jesus. O nosso problema na igreja hoje é que a gente vem todo dia para a presença de Deus. Mas como é que a gente sai? Minha pergunta hoje aqui não é a seguinte: você já sentiu a presença de Deus? Não. Deus já sentiu sua presença aqui? Já pensou Jesus parar o caminhar da multidão e dizer, peraí que alguém me tocou? E você falar, fui eu, Senhor. Desculpa aí, mas fui eu que ousei te sujar com o meu toque. Mas não suja não. Em Jesus, quem tem coragem para obedecer naquilo que dói, sai transformado, sai tocado, sai mudado, sai quebrantado. Irmãos, como eu tenho orado para Deus enviar um avivamento à igreja brasileira. Avivamento é aquela presença de Deus tão forte que você não tem mais vontade de sair daqui. Você sabe que Deus se manifestou e quando Deus se manifesta tudo muda. Aí você toca nele, aí você sai tocado, transformado. É muito sério isso. Sabe o que é mais incrível? Do que aquela mulher tocou em Jesus em público e ela saiu. E mais do que isso, ela chega perante ele, se ajoelha e diz, fui eu, Senhor. Quando ela diz Senhor em público, no meio da rua, na presença de um monte de gente que lembra que Jesus está na direção da casa de Jairo. A mulher podia ser presa, porque ninguém podia chamar Senhor no meio da rua se não fosse para César. Ela podia ser presa, acusada de crime de subversão contra o Império Romano. Levantar alguém como César que não o próprio César. Sabe qual era a pena de morte para esse crime? Morte na cruz. Olha que incrível. Ainda que inconscientemente ela sabe que tem que assumir a cruz. Só acontece milagre na família quando a cruz está no meio da casa. Se a cruz aparece na frente, tem milagre depois. É a cruz primeiro que vai mostrar o que Deus vai fazer depois. Se a cruz não estiver enraizada na sua vida, nem crente você é. Mas se a cruz estiver enraizada na sua vida, começa a acontecer os mais incríveis milagres. Deus procura por gente que aprenda a obedecer, não quando tudo vai bem, mas quando a coisa desmorona, quando não tem promessa de compensação,
Ou seja, uma obediência que serve por amor, submissão que não negocia, que não é viciada em troféus e medalhas. Vou fazer uma pergunta para você aqui. Olha para mim aqui, ó. Se Deus hoje não te desse nenhum milagre, nenhuma bênção hoje, nem ouvisse sua oração, mas garantisse para você que ia para sua casa a pé com você, você ia feliz? O que importa aqui não é a bênção que Deus dá, é o Deus que tem atrás da bênção. Não é o presente, é a presença. Não é o milagre, é o Deus que opera todos os milagres. Não é o que você vai ganhar, é o que você vai ser que faz diferença. É muito mais o Deus que ajuda a ser do que o Deus que dá. É tão forte isso, quando a gente percebe isso. Sabe qual é o nosso segredo da autoridade espiritual? É você entender que quanto mais autoridade que você tem, mais parece que não tem. É simples o suficiente para ser pequeno, para passar despercebido, para que toda honra e toda glória seja só de Jesus. Paulo começa a falar dele, é isso que é tremendo no texto que nós lemos. Ele começa a falar dele, e isso gera orgulho. Então ele para e diz: a Cristo Jesus, o maior, o Rei, invisível, imortal, toda glória e toda honra. Ele automaticamente volta. O foco é Cristo, a glória é Cristo, o poder é de Cristo, e eu servo. Sabe o que é estranho? A igreja que já teve o sangue dos mártires, hoje banaliza tanto o sofrimento que quem sofre na igreja é relegado à categoria das maldições. Já notaram isso? Você já viu que na igreja dos crentes hoje é proibido sofrer? É proibido ser triste? Se você entrar triste na porta ali, os irmãos já arrumam um jeito de estar com um sorriso na tua cara, é, ué? Sorria, você é crente, aleluia. Não faz isso comigo não, que eu fico com raiva de você. Deixa o triste no teu canto. Igreja é o único ambiente que você tem liberdade para ficar triste. Aqui você precisa de abraço. Às vezes um abraço que você der do irmão aí caladinho é mais culto do que pregar aqui, ó. Igreja é um ambiente para isso. Aqui é um lugar para você chegar e rasgar a alma. A gente acha que não, você tem que entrar na igreja pulando, explodindo tudo. Não, irmão. Aqui tem ambiente da tristeza sagrada, lugar de crise. Tem gente hoje, por exemplo, que não pode falar para os irmãos: eu estou doente, estou passando um problema aí, que o cara já faz, isso é maldição. Quer ver? Olha para mim aqui, ó. Na época que Jesus foi para o deserto e foi tentado pelo diabo, não tinha cinegrafista amador, não tinha ninguém com o celular na mão gravando, não tinha jornalista por perto, paparazzi. Como é que a gente ficou sabendo que Jesus foi tentado se estava só ele e o diabo? Já parou para pensar nisso? Como que a gente ficou sabendo, irmãos? Com tanto detalhe. Sabe o que é isso? Jesus voltou do deserto, entrou na casa, chamou os discípulos e disse: gente, fui tentado. Eu sofri uma tentação agora no deserto, frente a frente com o diabo. A tentação foi assim, assim, assim. E eles escreveram e nós lemos hoje. Que coisa incrível! Jesus tinha gente a quem abrir o coração e dizer: fui tentado. Muita gente na igreja hoje não pode nem sonhar em dizer que foi tentado, porque se ele falar, amanhã está no Facebook que ele caiu. Eu gosto desse sorrisinho nervoso aí. Você tem aqui hoje amigos a quem abriu o coração e dizer: gente, eu fui tentado aí. Porque tentar não é pecar. Olha para mim aqui, ó. Deus só teve um filho sem pecado, Cristo. Mas nem Deus teve filho sem tentação. Até Jesus foi tentado. E a Bíblia diz: em tudo foi tentado, mas sem pecado. Você vai ser tentado, irmão. E o grande problema do ser humano, principalmente do homem, é negar tentações. É preciso assumir caráter de tentação. E quando você sabe que é tentação, sabe que é um passo para o pecado. Daí nega e sai. O problema é quando faz de conta que não é uma tentação. Brinca, é só mais um olhar, só mais um telefonema. E fica perto da perigosa linha do limite. Faz o que Davi fez, fica dando volta no terraço. E toda vez que você vai dar volta no terraço, teus olhos vão pousar no pé dos outros. É um perigo, é Sansão. Deus levantou Sansão para lidar com os filisteus, e ele passou a vida inteira preocupado com as filisteias. Focalizou o alvo errado. É muito sério isso. Tentações terríveis. A gente vai passar por isso, mas precisamos ser obedientes e submissos nessas coisas, porque a autoridade espiritual nos faz vencer esses traumas, essas crises. É um perigo. Tem crente que ele faz aquela coisa assim, aquele joguinho, aquele jogo cínico, perigosíssimo. É como um amigo meu falou que foi numa igreja,
e foi pregar, e depois no outro dia à tarde o pastor levou ele para dar uma volta assim pela orla, que era uma igreja no litoral, e passou uma mulher muito bonita. O pastor, olha que demônio. Ele me ligou, um demônio é que você tem lá na sua casa, né? Não? Pensa numa bobagem. Você não viu que é bonita? Não detectou que é bonita? Para que mentir para si mesmo? É aí que nasce o germe perigoso da tentação. Quando você acha que é mais santo do que de fato é. Os rabinos, por exemplo, tem uma coisa interessante. Havia um grupo de rabinos na época de Jesus conhecido como rabinos sangrentos. Sabe por quê? Fariseus sangrentos. Porque eles gostavam de andar com a roupa suja de sangue. Era para mostrar que vinham passando por uma mulher bonita, nem olhou para tocar no poste, sangrou. Olha que bobagem. Isso é um perigo. Quando você se acha santo o suficiente, é aquele que fica brincando com aquilo que sabe que é pecado. Por exemplo, se você tem sérias tentações com o lado financeiro, não seja tesoureiro de igreja nenhuma na face da fé. Aprenda a conhecer seus defeitos, suas crises. E peça para o Espírito da autoridade trabalhar a sua vida nessa área. Porque é nessa área que o inimigo vai te tentar a vida inteira. Quer ver uma coisa? Adão e Eva podiam reclamar com Deus o seguinte: Senhor, aqui no jardim o Senhor não botou um salão de cabeleireiro, não tem shopping, né? Não tem um cineminha, aqui não tem nada, Senhor. Só tem árvore, fruta e folha. E o que eles pecaram? Exatamente nisso. Eles não podiam reclamar com Deus: Deus, faltou árvore. Tinha árvore de todo gosto, com frutos de todo gosto. Pecaram no excesso, não na falta. Pecado está sempre no excesso. Admiração em excesso vira inveja. Amor em excesso vira sufocamento. Ciúme doentio e mata. Tudo que vem em excesso destrói. O pecado está na raiz dos excessos. Não é quando você olha para uma mulher, é quando o coração é sequestrado pelo desejo e você esquece de olhar para a sua. Esse é o problema. Sabe qual é o grande problema de muita gente na igreja hoje? Finge uma santidade que nem sabe se existe. Não esconda os desvios e deslizes atrás da capa preta da Bíblia. Coloque tudo às claras aos pés de Jesus e deixe que o Espírito Santo toque íntimo e encarado, porque só o Espírito sabe fazer essas coisas. Deu para entender até aqui? Terceira dimensão, olha que tremendo, é a intimidade, obedientes e submissos, longe dos aplausos. Intimidade com Deus, proximidade com a graça. Agora olha para mim aqui, ó. Sabe o que é intimidade? Não é mudar de voz, fazer caras e bocas. Intimidade tem a ver com conhecimento de defeitos. Intimidade é quando o casamento passa dos 10 anos. Isso é intimidade. Você conhece os defeitos do indivíduo e permanece com ele. Na filosofia a gente brinca que todo ser humano tem um rosto original. Qual que é o rosto original? Você só vai ter amanhã. É quando você acaba de acordar. Pensa no seu. Antes de levantar, de colocar os cosméticos. O grego trabalha com a ideia de cosmos, mundo ou ordem. No sentido que o rosto está um caos, põe cosmos, cosméticos. Imagina o seu antes. Imagina, você acabou de acordar de manhã. Pensa no seu. É pior do que o foto da RG, não é? Mas é rosto original. Por isso que o casamento é tremendo. Porque sua esposa vê seu rosto original e ainda te ama. É mesmo ou não é? Casamento é Éden. Você está nu e não se envergonha. Quando Deus vai fazer a mulher para Adão, o que Deus faz? Faz Adão dormir. Do sono de Adão, Deus traz a mulher. Casamento ideal é aquele onde o esposo ainda dorme em paz. Porque eu quero ver o marido dormir em paz se a esposa é tribulosa. Não dorme. Se você está dormindo em paz, agradece a Deus. É Éden, tua esposa é uma bênção. Tem muito a ver com isso. Sabe por quê? Intimidade tem a ver com reconhecimento de defeitos. Ou seja, quanto mais íntimo você for de Deus, mais você vai saber dos seus podres. É Paulo, eu sou o pior. Eu me conheço, miserável homem que sou, ele vai dizer depois em Romanos. Sabe o que é tremendo? O texto bíblico está deixando claro para nós. Intimidade genuína tem a ver com a gente saber do nosso deslize, arrancar as máscaras. Fernando Pessoa escreveu: durante tantos anos usei uma máscara que apegou-se à cara. Quando tirei, tomei um susto, vi que havia envelhecido. Como é bom quando a gente tem liberdade para chegar diante de Deus e saber que o Espírito conhece a nossa vida de um ponto de vista da intimidade.
Sabe o que é intimidade? Homens e mulheres que, obedientes às suas consciências, submissos ao trabalhar do Espírito dentro da intimidade, atrás dos holofotes, sem pódio, sem palco, mas na sarça, no deserto, no vale, tesouros escondidos no silêncio de Deus. Irmão, se você quer ser pastor só por causa de estar aqui nessa posição, desiste. Porque se a multidão for a legitimação do seu ministério, você está morto. Porque multidão adora destruir um ídolo. Não há nada que a multidão mais ame do que ver um ídolo subir para vê-lo cair. Jesus entra em Jerusalém montado num jumento. Olha para mim aqui, ó. Jumento na época não era animal de desfile de entrada política, era animal de carga. E Jesus entra num jumento e é aplaudido. É como se hoje, na hora do maior movimento do Brasil, a presidente viesse naquele Rolls Royce dela e eu viesse de bicicleta atrás e o povo me aplaudindo. É mais ou menos a mesma coisa. Jesus entra montado num jumento e é aplaudido. 3 dias depois o povo está gritando: a gente quer Barrabás, mata ele, imagina. Sabe o que é mais incrível? Barrabás é uma palavra aramaica. Barrabá, filho do pai. Olha o que a multidão está gritando: filho do pai, só que o outro. Cuidado quando a multidão chama por Deus. Nem sempre é o Deus que você serve, às vezes é o outro. É sério isso. Não meça seu ministério pela multidão. Não tenha autoridade espiritual só porque o povo diz que você tem. Não pregue só por causa de mídia, de holofote, por causa de igreja grande. Não grave CD se o seu sonho é só vender. Se você fizer isso, vai vender a alma. Glória a Deus. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? A alma do original ali, quando foi vestido para o grego, vem com psique, mentalidade. O que adianta ganhar o mundo inteiro, mas não poder sentar em casa com a família na mesa e almoçar? O que adianta ganhar o mundo inteiro e não poder ter o abraço do filho, da filha? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alegria de olhar as pessoas nos olhos? Sabe o que é a intimidade genuína na obediência, na submissão? A gente consegue ter a alegria de chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu sei que apesar da minha crise, da minha angústia, da minha miséria, dos meus problemas, eu não sei o que foi que o Senhor viu em mim, mas o Senhor permanece do meu lado. Conta-se que uma mãe, seu filho tinha 4 anos de idade e começou a aprender a tocar piano, lá na Alemanha. E ela resolveu levar ele para assistir o concerto de um pianista muito famoso na Europa, chamado Paderewski. E ela foi para levar o menino, para ver se o menino já vai se encantar com aquele mundo erudito do piano. E chegou mais cedo no teatro para ocupar um lugar muito bom. Aí pegou o programa da peça, está olhando, de repente quando ela olha para o lado, cadê o garoto? 4 anos, ninguém segura. Subiu. E ela começa a olhar desesperada, cadê meu filho? De repente ela escuta Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e volta. Primeira coisinha que ele estava aprendendo como criança ainda, chamada O Bife. Uma peçazinha musical que as crianças aprendiam na Alemanha. Só que o menino subiu no palco, sentou no piano do Paderewski e começou a tocar O Bife. Coisa que só criança faz. É por isso que o céu é feito de criança. Criança não suporta a banalidade adulta do mundo que a gente faz. Porque quando a gente fica adulto, também fica adulterado, fica enjoado, não fica? Por exemplo, se eu pudesse, eu estava lá fora com as crianças correndo, não aqui. Agora olha que incrível. Ele sobe no palco, no piano do Paderewski e começa a tocar O Bife. De repente a multidão, o povo começa a ficar assim, e o segurança, aquele alvoroço, o segurança vai subir no palco para tirar o garoto, o Paderewski surge, de trás da cortina, todo mundo afasta, começa a aplaudir aquela coisa, e o menino não está nem aí, está tocando. O Paderewski acha legal, senta do lado dele, fala: o que você está tocando? Estou tocando O Bife. Vai tocando aí. E o menino vai tocando, ele vai tocando em cima, fazendo variações. Ficou tão tremendo que ele gravou um disco, variações sobre O Bife. A mãe chega em casa e escreve no diário: querido diário, só tenho uma coisa a dizer a Deus hoje: obrigado. Porque toda vez que eu vou orar ou cantar, eu sei que não é isso que o Senhor quer ouvir em cima, mas eu não sei o que o Senhor vê em mim, que o Senhor senta do meu lado e começa a fazer arte com a miséria que eu te ofereço todos os dias. Eu só tenho o bife, mas o Senhor tem a vida. Senta do meu lado, toca no piano da minha vida, e o que sai daqui é tua glória, tua graça, tua glória. É isso que você está fazendo aqui hoje. Fazendo o pequeno para aquele que é grande, fazendo o simples para aquele que é tremendo. A gente é frágil, mas Ele é soberano. A gente é pequeno, mas Ele é grande. Nós não somos, Ele é. E é nessa intimidade que a gente cresce. Me
Miguel de Unamuno, filósofo espanhol, quando ele morreu em 1936, encontraram uma coisa escrita na mesa dele. Antes de morrer, ele escreveu num papel. Olha o que ele escreveu: aumenta a porta, meu pai, para que eu possa passar. Tu a fizeste para as crianças e eu cresci a meu pesar. Se não aumentas a porta, diminui-me por piedade. Faz-me voltar à idade em que viver era sonhar. Que coisa tremenda. Aumenta a porta e diminui a minha, mas eu não quero entrar. O que você tem para pedir aqui hoje enquanto está vivo? Deus, aumenta a porta ou me diminui? Ele não vai aumentar a porta porque a Bíblia diz que a porta é estreita, mas Ele pode diminuir você. Glória a Deus. Pede hoje para o Espírito Santo te diminuir ao ponto de você ficar do tamanho que cabe no plano de Deus. Fica de pé, por favor. Pede para o Espírito Santo fazer com que você fique hoje do tamanho que Deus quer que você esteja. Do tamanho dos pequenos, do tamanho daqueles que cabem na palma da mão de Deus. Queria que você fizesse um minuto de adoração a Deus. Você pode agradecer a Deus pela sua vida. Você pode agradecer a Deus pela sua história, pela sua família. Você pode agradecer a Deus pelos irmãos que têm ao seu lado, que são família da fé que Deus te deu. Agradeça a Deus pela sua história. Quando eu era missionário para o interior de Ceará, eu lembro que um dia eu fui dar uma aula de teologia numa igreja lá no interiorzão, uma cidade chamada Croatá. E quando cheguei lá na cidade, entrei na porta, minha esposa estava comigo, veio uma irmã alta, forte assim, e a irmã me abraçou e falou: pastor, durante tantos anos eu orei para Deus enviar alguém para nos ensinar a palavra. Aí eu na hora eu olhei para ela e falei: quantos anos? E ela falou quantos anos, eu calculei, deu exatamente quando eu estava no primeiro ano do seminário. Eu falei: olha, irmã, como Deus te ama. Porque no dia que a senhora orou, Deus já tocou no meu coração, me jogou no seminário e começou a fazer a resposta da sua oração. Agora eu estou aqui só para responder a senhora. Como Deus gosta de gente pequena. Deus abate os exaltados, mas dá sua graça aos humildes. Como eu queria ter poder para abrir seu coração e colocar essas palavras lá dentro da minha mão. Mas não dá. Eu quero que você fique totalmente livre aqui hoje. Você pode sentar, ajoelhar, ficar em pé. Mas a única coisa que eu quero que você faça é que você faça uma oração diferente hoje. Que você diga para Jesus: Senhor, eu preciso que o Senhor me deixe como o Senhor quer que eu esteja, na direção do teu plano, do teu projeto. A mim, o pior dos pecadores, a graça de Deus chegou. Pede para o Espírito Santo fazer com que você hoje chore diante de Deus. A Bíblia diz: quem crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluem rios de água viva. Não dá para parar o rio, ele vai vazar pelos olhos. O crente não chora, apenas despeja o rio. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Eu posso te chamar de Pai. Quero te dar graças pelo pastor dessa igreja, os pastores que aqui estão, alguns amigos que eu já fiz aqui. Isso aqui não é uma relação profissional que eu venho aqui, prego e vou embora. Tenho amigos, deixo amigos. A gente cria alianças, faz ponte de afeto. Quero te agradecer por cada mulher que está aqui hoje. Cada mulher pode ser uma mãe, uma filha, uma esposa, uma nora. Cada homem, um pai, um marido, um genro, um filho. Senhor, não me interessa o que eles são, se são pastores, se são advogados. Isso são apenas enfeites, adereços, acessórios. O que me interessa é saber que aqui eu estou diante de filhos. Filhos e filhas amados do Pai. Derrama teu amor sobre nós aqui, Senhor. Abraça-nos aqui a tal ponto de que não queremos mais nada a não ser a tua presença. Que nada mais faça sentido a não ser a tua glória. Ah, Senhor,
diminui a gente a ponto de caber na tua mão